As mulheres odeiam serem submissas ao marido, mas elas são, sem saber, submissas às redes sociais, aos chefes, ao consumismo, a diversos tipos de compulsões e a ideologias que vão, aos poucos, minando os seus relacionamentos, a sua plenitude, a sua felicidade. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sou Renan Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou PhD, mestre em administração, engenheiro, mais de 20 anos de experiência na área de ensino e auditoria, com vários livros, artigos publicados, pós-graduações, MBAs e várias participações em congressos nacionais e internacionais. Você já reparou que muitas mulheres hoje em dia elas rejeitam completamente a ideia de submissão, essa palavra de submissão, mesmo que voluntária, ao marido, à família, aos filhos. Essa ideia de submissão, ela é rejeitada, mas elas sem saber são submissas às redes sociais, aos patrões, aos padrões de consumo desenfreados, a modelos irreais, a ideologias que simplesmente culpam os homens por tudo. A gente ouve muito falar hoje em dia sobre esse incômodo, né? Na verdade, isso é uma contradição muito silenciosa, muito sorrateira, que ninguém discute, ninguém quer discutir, porque incomoda, porque maltrata, porque machuca e provoca reações que são emocionais, que muitas vezes são até desproporcionais e descambam em colocar a culpa no outro. Sendo que a palavra submissão hoje em dia ela é totalmente demonizada, ela é sinônimo de opressão, de coisas negativas. Mas como dizia Chesterton, remover o ideal cristão é fácil, difícil é colocar algo no lugar. Só para colocar uma citação cristã. A gente pode colocar outras citações. As citações cristãs são apenas uma das referências, não é uma coisa absoluta, não estou querendo doutrinar ninguém. É apenas uma base que a gente pode utilizar para seguir um objetivo. Sem uma referência de um casamento saudável, respeito mútuo, papéis que são complementares, o vazio disso ele acaba sendo ocupado por outra coisa, algoritmos, digital influencers e padrões de consumo e de felicidade, vamos dizer assim, inalcançáveis porque envolvem um consumo desenfreado. E aí nós temos que a mulher não se submete mais ao marido, mas ela se submete a uma outra validação, uma validação virtual de likes, de curtidas. Como dizia o Byung-Chul Han, que é do livro A Sociedade do Cansaço, o sujeito ele é forçado a se desempenhar até se esgotar. É o famoso livro da Sociedade do Cansaço. Todos nós estamos submetidos a esse ambiente, a essa atmosfera. Nós devemos sim ter padrões intelectuais, padrões filosóficos, padrões religiosos, por que não? Para que nós possamos ter um filtro, ter uma lente de seleção de tudo aquilo que consumimos e não só aceitarmos tudo que vem na nossa cabeça sem a gente questionar nada. A gente tem que selecionar os melhores conteúdos, as melhores coisas para que nós possamos nutrir a nossa mente e não nos nutrirmos de qualquer porcaria. Então as mulheres não querem ouvir um não do marido, um não do companheiro, mas elas se submetem ao chefe, se submetem muitas vezes a metas impossíveis, jornadas exaustivas, por um salário que mal dá para pagar as contas. Muitas mulheres, não estou dizendo todas, nem a maioria, não querem cozinhar para o marido, não querem servir voluntariamente de forma generosa ao marido, mas elas passam horas se dedicando
As redes sociais, todo o tempo rolando a tela, aos filtros, às selfies, às poses, aos hashtags e aos influencers. Elas vão se submetendo a isso. Muitas se dizem empoderadas, mas elas não percebem que, na verdade, elas estão presas a um novo tipo de coleira. Uma coleira invisível, uma coleira muito sutil, só que não explícita, mas bem mais eficaz, porque, infelizmente, muitas mulheres elas são tão vítimas quanto os homens desse sistema que nós temos hoje, que é a questão ideológica, né? As ideologias misândricas que culpam os homens, que incentivam o desprezo pelos homens. É o chamado femimimi de guerra, que trata a relação como uma batalha, como um ganha-perde, como uma forma de você tirar vantagem e sempre ganhar do outro, sempre ganhar, ganhar e ganhar a qualquer custo, a qualquer preço. Segundo Camille Paglia, que ela é feminista, uma feminista crítica do próprio feminismo radical, ela diz que a civilização ela foi criada por homens, isso não sou eu que estou dizendo, ela foi criada, segundo ela, a civilização foi criada por homens e por mulheres que souberam colaborar com eles. Isso numa obra de 1991, eu coloco isso que eu estou dizendo aqui nas referências, né? Para não dizer que é minha opinião, que eu estou sendo ista, que eu estou sendo ógeno. Então eu estou me fundamentando em alguns autores, ora em autores acadêmicos, ora em discursos religiosos, né, de matriz cristã, para que a gente possa ter um referencial e não ficar nessa competição, nesse individualismo, nessa questão de um levar vantagem sobre o outro e um querer cada vez mais sugar do outro e sem sem oferecer nada em troca. Então a minha proposta seria uma submissão, que é uma palavra muito perigosa, né? Mas uma submissão consciente, generosa, com base em princípios cristãos, ou com base em princípios acadêmicos, né? Em que você, por meio de uma colaboração, de uma generosidade, você vai caminhando com o casamento. Como dizia em Efésios, né? Sujeitai-vos uns aos outros pelo temor de Deus. Né? Então é só uma referência, não estou aqui para fazer pregação nenhuma. Então a gente usa referências acadêmicas, usamos referências bíblicas e você escolhe qual é o seu caminho, o que você quer seguir. Né? Inclusive não seguir nada disso e continue seguindo, né, as redes sociais, só que isso muitas pessoas estão percebendo que seguir a compulsão, as redes, os influencers, está gerando ansiedade, depressão, infelicidade, crise dos relacionamentos, separação e uma série de outras consequências. Na minha opinião, você deve ter, basicamente, selecionar aquilo que você consome da mesma forma que você seleciona aquilo que você come. Você não vai comer qualquer porcaria, você vai comer coisas saudáveis, coisas que te façam bem. Então, consuma coisas que te façam bem. E além do mais, a submissão não é uma questão de opressão, é uma questão de você servir ao outro e o outro vai também te servir num verdadeiro ganha-ganha, né? O companheiro ele não quer o seu mal, ele está com você porque ele quer o seu bem. Veja que o sistema ele lucra com a sua ansiedade, ele lucra com a sua inquietude, ele lucra com a sua tristeza. Porque triste, se sentindo mal, você vai consumir coisas, você vai comprar mais, você vai submeter a ideias que são de individualismo, de competição, de egoísmo. Então procure nutrir a sua mente de coisas boas, assim como você nutre o seu corpo de coisas boas.
E é isso, gente. É um pequeno vídeo, um pequeno comentário sobre a crítica que nós devemos ter ao que consumimos, principalmente as redes sociais. Creio que todos nós somos vítimas disso. Nós estamos na economia da atenção, na sociedade do cansaço. E tudo é feito de modo que nós possamos cada vez mais consumir, consumir, consumir. E como é que você vai consumir algo se você está feliz? Se você está pleno? Se você está num bom relacionamento? Não, você vai consumir porque você está triste, porque você está insatisfeito, porque você está num mau relacionamento. E isso te leva à compulsão. E muitas vezes o que as redes sociais fazem é esse trabalho de destruição para que elas possam vender mais e mais produtos a você, a pessoa que está carente, que está ansiosa, que está triste, que está depressiva, e ela não tem defesas para combater essas más influências. E a gente combate com conhecimento, com informação, com formação que seja filosófica, que seja acadêmica, que seja religiosa. Então, aconselho, né? Quem sou eu para aconselhar alguma coisa, mas se eu pudesse dar um conselho a alguém, daria: estude, tenha objetivos, tenha hobbies, tenha metas de vida, tenha não uma religião, mas um contato com a espiritualidade. Tudo isso vai te ajudar a formar uma base sólida, um rochedo para que você possa edificar a sua casa, o seu prédio espiritual, o seu prédio intelectual, o seu prédio físico, e que você tenha uma referência, né? Como diz, você não pode edificar uma casa na areia, você vai edificar na rocha, porque se chegar a tempestade, estamos em tempos de tempestades, a casa que está edificada na rocha, ela não vai ceder, e a casa que está edificada na areia, ela vai se desmanchar. E o que seria essa edificação? Seria a nossa formação. Estude, leia livros, veja coisas boas, né? Coisas que edifiquem, que construam. Tenha um sonho, tenha um ideal, tenha um contato com o divino também. Tudo isso ajuda a que possamos ter uma vida mais equilibrada, mais plena e menos sujeita a consumos e a insatisfações e a padrões irreais de vida, de consumo, de relacionamentos. E é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, interage com o vídeo, curta, compartilhe, comente, porque aí você vai estar mostrando para o YouTube que esse conteúdo é relevante, distribuindo a mais pessoas, e vai mostrar aqui também que esse conteúdo é relevante, me dando motivação para continuar esse projeto e produzir mais vídeos nesse tema. Obrigado, um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.